Falta um total de 4 parábolas, isto é, exatamente um mês para terminarmos nossas reflexões sobre as parábolas de Jesus. Estamos trilhando essa jornada durante todo este ano de 2020, um ano cheio de desafios e surpresas, e espero que de alguma forma o significado dessas parábolas, vindas do próprio Senhor Jesus Cristo, tenham desafiado e transformado o seu coração. Espero que tenham trazido para você também esperança e consolo enquanto trilhamos nosso caminho sobre este chão, sobre esta terra que nós pisamos. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do grande banquete, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Mas antes de fazermos a leitura, eu convido você a pegar seu café e a sua Bíblia, que em instantes, logo após o teaser, nós vamos iniciar a nossa conversa. Jesus conta a parábola do grande banquete dessa forma. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A parábola que Jesus conta se passa logo depois de outra parábola que nós já conversamos, que é a parábola dos primeiros lugares. Você pode acessar o nosso canal e ver com mais detalhes a explicação de todo o contexto. Lá nós gastamos mais tempo explicando o contexto do capítulo 14 de Lucas. Mas brevemente, só para recapitular, Jesus foi convidado para um banquete na casa de um fariseu importante. Nesse banquete ele é testado por outros fariseus, por outros líderes religiosos. Isso nós podemos ver nos primeiros 3 versículos do capítulo 14. Logo após ser testado, Jesus conta uma parábola porque ele observa que muitos dos que estavam presentes queriam se assentar nos melhores lugares. Os melhores lugares ficavam ao lado do anfitrião na mesa. Eles faziam isso para serem reconhecidos como pessoas importantes e pessoas dignas. Depois de contar essa parábola, ainda no banquete com os líderes religiosos, veja o que acontece no verso 15. Ao ouvir isso, ao ouvir a parábola, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E a partir dessa fala, Jesus passa a contar a parábola do grande banquete, que é também conhecido como a parábola da grande festa. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento,
Essa imagem usada por Jesus, a imagem do banquete, é usada muito frequentemente no Antigo Testamento. Os judeus estavam acostumados com essa linguagem e sabiam o significado dessa imagem. E o significado dessa imagem é a salvação. Essa imagem é utilizada por Davi no famoso Salmo 23, por exemplo, quando ele diz: "Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos." O que deve estar querendo dizer é que Deus é aquele que prepara um banquete para aqueles que nele confiam e aquele que concede vitória, salvação diante dos inimigos. Nós vemos também a imagem do banquete em Isaías capítulo 25, versículo de 6 a 9, também como uma referência à salvação. Veja comigo. "Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou." Então, essa imagem do banquete é uma referência à salvação que é concedida por Deus. Então Jesus, que está diante do banquete na casa de um fariseu, passa a falar sobre a salvação, passa a falar sobre o banquete do reino de Deus. E para fazer isso ele conta a história de um homem que estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, conforme é relatado nos versículos 16 a 18 que nós lemos. Então perceba aqui na parábola que existe um duplo convite. As pessoas foram convidadas. O texto fala que ele convidou muitas pessoas e que na hora de começar ele envia o servo para dizer aos que haviam sido convidados. Então perceba, as pessoas foram convidadas, elas confirmaram a presença e quando o banquete estava pronto, elas deram para trás de última hora. Naquele contexto existia o costume tradicional de se fazer um duplo convite. O primeiro convite era necessário para saber quantas pessoas estariam presentes na festa para que pudesse ser preparada a quantidade necessária de comida. Normalmente, para 2 a 4 convidados, era assado 1 ou 2 frangos inteiros. Quando era de 5 a 8 convidados, era assado um pato. Para 10 a 15 convidados, um cabrito. Para 15 a 35 pessoas, era assado uma ovelha inteira. E para 25 a 75 pessoas, era assado um bezerro. Então, a decisão a respeito de que tipo de carne seria assada e a quantidade era feita com base no número de convites aceitos, com base no número de convidados confirmados. Então, as pessoas que recusaram o convite na parábola já haviam aceitado e confirmado a presença. E o hospedeiro, então, se preparou para recebê-los. Ele já havia aqui, neste momento da parada, completado os preparativos. A carne estava pronta, o banquete estava posto. E assim como de costume, ele envia o seu servo com a tradicional mensagem para os que foram convidados: venham, pois tudo já está pronto, venham, só falta você. A mesa está posta. Esse costume é confirmado por um teólogo e comentarista que nasceu numa aldeia do Oriente, na Arábia Saudita, onde ele diz exatamente isto. Isso está de acordo com o costume aceito dos nobres do Oriente, que fazem um convite algum tempo antes do banquete e depois repetem o convite por meio de um mensageiro na hora do banquete. O texto grego também confirma isso. O verbo vinde,
que está no presente do imperativo, significa literalmente continuem vindo. Tudo estava preparado. Então perceba que o anfitrião ele não faz um convite e as pessoas recusam. Não, as pessoas já haviam confirmado a presença. Tudo já estava preparado. E as pessoas dão para trás de última hora. Era hora simplesmente dos convidados desfrutarem do banquete, desfrutarem da festa, mas todos unanimamente começaram a apresentar desculpas. Todos, sem exceção, recusaram o convite para a festa. Tudo estava preparado, a carne já estava assada, a mesa estava posta e simplesmente ninguém iria aparecer. E recusar um convite para uma festa, recusar um convite para um banquete de última hora não é um insulto, uma falta de consideração apenas para o nosso tempo, mas para aquele contexto também é. Imagine a cena da mesa posta, a carne assada, o empenho e o custo para se realizar uma festa como essa e ninguém comparecer. Talvez um insulto semelhante no nosso tempo seria convidar pessoas para o casamento, ninguém estar presente, todos de última hora não aparecerem. Os convidados já tinham confirmado a presença, o animal já havia sido sacrificado e assado, os convidados chamados e de repente uma enxurrada de desculpas esfarrapadas. Todas as desculpas apresentadas foram mentirosas e demonstraram a grande falta de consideração que tiveram pelo anfitrião. E a partir de agora nós vamos analisar cada uma dessas desculpas à luz do seu contexto original. E a primeira desculpa esfarrapada é: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O problema dessa desculpa é que ninguém no Oriente Médio compra um campo sem conhecer cada metro quadrado dele como a palma da sua mão. O estudioso Thomas Manson afirma o seguinte: não é suficiente comprar um pedaço de terra bem conhecido. O contrato precisa mencionar tudo o que pertence a ele e certificar que as fontes ou cisternas, as árvores, são vendidas como campo. Então, tudo já estava relatado no contrato, todas as especificações e tudo que continha no campo, a quantidade de árvores, a quantidade de cisternas, estava detalhada no contrato. O comprador também precisava saber a história do campo, ele tinha que ser capaz de dizer quem foi seu proprietário durante gerações, ele teria que ser capaz de relatar a produção daquele campo nos últimos anos. Ninguém compra um campo no Oriente Médio sem saber, sem conhecê-lo como a palma de sua mão. Além disso, os banquetes eram realizados no fim da tarde, quando a jornada de trabalho já havia terminado. E ainda, o convidado está afirmando que o campo, para ele, é de maior importância do que sua amizade com o hospedeiro. Uma desculpa esfarrapada e mentirosa que demonstra grande falta de consideração e compromisso por parte do convidado. Talvez uma desculpa similar no nosso contexto seria ter aceitado ser padrinho ou madrinha num casamento e recusar de última hora porque comprou um apartamento à vista sem ter conhecido ou visitado esse apartamento antes e agora, depois de ter comprado, sem ter ao menos visto fotos, precisa ir conhecer justamente na hora do casamento e então não comparecer à cerimônia. Essa seria uma desculpa similar no nosso contexto. Segunda desculpa esfarrapada acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Nas palavras de um comentarista que viveu em Jerusalém, a desculpa mais uma vez é ridícula. As juntas de bois são vendidas na aldeia do Oriente Médio de 2 formas. A primeira forma é por meio do mercado. A junta de bois é levada a um mercado e em uma extremidade do mercado existe um pequeno campo
onde os compradores em potencial podem testar os bois, podem fazer um test drive. Se os bois não conseguirem arar juntos, não valerá a pena comprar a junta de bois. A segunda forma é que em aldeias pequenas, o fazendeiro que possui uma pequena junta pode anunciar a venda aos seus amigos e avisar que vai arar com essa junta de bois em determinado dia. Então os compradores em potencial, eles se dirigem ao campo do vendedor para ver os animais trabalhando e também eles podem fazer um test drive depois. Em outras palavras, experimentar as juntas de bois, no caso da parábola que eram 5 juntas, acontece antes mesmo de o comprador negociar o preço. Não se compra uma junta de bois sem antes testá-la. Os bois são experimentados antes de serem comprados e não depois de serem comprados. O que o segundo convidado está dizendo ao hospedeiro é que estes animais são mais importantes para ele do que a amizade que ele tinha com o hospedeiro. O que é digno de nota é que os animais são considerados animais impuros para os judeus. Então você pode imaginar o tamanho do desprezo que esse convidado tinha ao anfitrião. Uma desculpa similar nos nossos dias seria não comparecer à ceia de Natal com a família por ter comprado 5 carros à vista, sem vê-los, sem testá-los, sem conhecer os seus defeitos e justamente na ceia de Natal, após já tê-los comprá-lo, decidir testá-lo. Uma desculpa esfarrapada, marcada por desprezo à figura do anfitrião. Ninguém compra uma junta de bois sem antes testá-la. Terceira e última desculpa esfarrapada: acabo de me casar, por isso não posso ir. Muito provavelmente, alguns comentaristas vão dizer que nem sequer houve uma festa de casamento. Porque se fosse haver uma festa de casamento na vila, o hospedeiro não teria marcado um grande banquete para aquela mesma data. Porque nenhuma aldeia pode suportar 2 grandes festas ao mesmo tempo. Em todo caso, se o homem fosse recém-casado, ele, para a cultura judaica, foi um tanto rude. Porque no costume judaico, não se fala da sua mulher de maneira pública, como foi nessa parábola. O homem utilizar sua mulher como desculpa para não comparecer é altamente ofensivo na cultura judaica. Diferente dos outros, esse homem nem ao menos pede desculpas. Ele despreza completamente o convite do anfitrião. Em outras palavras, todas as desculpas eram injustificadas e mentirosas e foram altamente ofensivas para o anfitrião. Não é à toa que quando o servo relata isso ao seu senhor, ele fica irado, como relata o verso 21. Mas eis uma característica interessante desse anfitrião. Ele não transforma a sua ira em vingança, mas ele transforma a sua ira em graça. Olha o que ele ordena para o seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então perceba que esse anfitrião, esse Senhor, ele não transforma a sua ira em vingança, mas ele transforma a sua ira em graça, convidando e dando espaço a outras pessoas para participarem do grande banquete que ele havia feito. Mas vamos então para a explicação das figuras da nossa parábola. A interpretação mais aceita é que o anfitrião da parábola é Deus e o seu servo é Jesus Cristo, aquele que anuncia a chegada do reino e aquele que estabelece a salvação de Deus, que se dá por meio da sua encarnação. Jesus é aquele que anuncia: o reino chegou, tudo está pronto. O banquete da salvação começa agora. Mas aqueles que quiserem participar deste reino precisam se assentar à mesa comigo. Os convidados são os líderes da comunidade judaica, os fariseus, mestres da lei
os escribas. Vale lembrar que Jesus está contando essa parábola num banquete rodeado desses líderes judaicos. Então essa parábola é endereçada a eles. Eles são aqueles que receberam a mensagem de Jesus. Eles ouviram dizer que o Jesus é o Messias. Jesus veio primeiramente para eles, como afirma Mateus capítulo 15, versículo 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas esses líderes judaicos começaram a criar uma série de desculpas. Ele come e bebe com os pecadores. Ele come com os pecadores e os recebe em sua casa. Ele não guarda o sábado de maneira rigorosa. Ele não é o Messias, libertador político que nós esperávamos. No próprio banquete em que Jesus se encontra, esses homens o testaram. Mas ao rejeitar Jesus, eles estavam rejeitando o grande banquete da salvação prometido por Deus no texto que nós lemos em Isaías. Porque só é possível participar do banquete de Deus quando nós nos assentamos à mesa e partilhamos a mesa com Jesus. Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos representam todos aqueles que eram considerados impuros pelos líderes religiosos e é para quem a missão de Jesus se estende, o que confirma o chamado de Jesus no início do seu ministério, conforme relatado no próprio Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então perceba que esse anfitrião, ele transforma a sua ira em graça e convida aqueles que não têm condições nenhumas de retribuir esse favor. Este convite é pura graça de Deus, que é marcado por seu amor aos seres humanos, seu amor aos pecadores. Mas não apenas isso, a missão de Jesus se estende para fora de Israel. A parábola fala que o servo sai pelos caminhos, ele sai da aldeia para alcançar outros até a festa ficar cheia. Essa é uma referência aos gentios, aqueles que não eram judeus. E Jesus é aquele que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aqueles que aceitaram o convite, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, conforme relatado por João no capítulo 1. São significados das figuras que Jesus utiliza nessa parábola. Mas perceba que a opção de Jesus em convidar outras pessoas para participar do banquete representa para ele oposição por parte daqueles que recusaram o convite. Afinal, a presença é marcada por gente impura e por gentios impuros, pessoas que não eram judias. Essa disposição em enfrentar a oposição, de enfrentar o sofrimento, de transformar a vingança em graça, aponta para a cruz de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus não apenas enfrenta a oposição dos líderes religiosos, mas ele suporta a ira de Deus. Deus derrama graça sobre nós, não ira e vingança, porque a ira e a vingança foram derramadas em Jesus na cruz. Ele bebeu o cálice da ira para que nós possamos beber o cálice da vida. Jesus é aquele que, segundo a profecia que lemos em Isaías 25, é aquele que destrói o véu que nos separa de Deus e que destrói a morte para sempre através da sua morte. Essa disposição de sofrer, de morrer, de ser sepultado é chamada de amor. E esse amor sai pelas ruas convidando todo tipo de gente para celebrar a vida que está disponível em Jesus. Afinal, o Cordeiro foi sacrificado e agora o que nos resta é aceitarmos o convite e celebrar a vida que está disponível mediante Jesus Cristo. O maior pecado que os líderes religiosos cometeram e o maior pecado que a humanidade comete não é desobedecer a Deus, mas recusar o seu amor revelado em Jesus.
Esse convite está disponível para o pior dos pecadores, para todo tipo de gente. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E aquele que será feliz comendo no banquete do reino de Deus é aquele que aceita esse convite que é feito de graça e que é estendido para todas as pessoas. Para o pior dos pecadores, esse convite está disponível por meio de Jesus, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia. Cabe a nós agora aceitar esse convite, participar dessa celebração que está sendo realizada por Deus. A partir disso, eu gostaria de propor algumas coisas para nós pensarmos. Quais desculpas você tem apresentado para não viver para Deus? Quais desculpas você tem apresentado para não participar da festa que Deus está realizando em Jesus? Existe uma imagem que provavelmente você tenha visto, que é uma imagem numa linha do tempo que apresenta várias fases da vida. Primeiro ela apresenta uma criança e diz, jovem demais para pensar em Deus. Depois apresenta uma pessoa formada com seu primeiro carro e diz, autossuficiente demais para pensar em Deus. Depois uma imagem de jovens casados, felizes demais para pensar em Deus. Em seguida a imagem de alguém trabalhando e ganhando muito dinheiro, ocupado demais para pensar em Deus. Depois a imagem de uma pessoa dormindo, cansado demais para pensar em Deus. E por último a imagem de um caixão, tarde demais para pensar e para viver para Deus. Mais uma vez eu te pergunto, quais são as desculpas que você tem apresentado para você mesmo, para não viver para Deus, para não participar dessa grande festa? Isso nos leva a uma segunda reflexão. Os convidados da nossa parábola não apenas rejeitaram o convite, eles preferiram outras coisas. O que hoje tem sido mais valioso para você do que a pessoa de Jesus e do seu reino? O que tem roubado o seu coração? O que tem te distraído? Que perceba que nesse contexto as pessoas aguardavam pelo Messias. Eles queriam o Messias, mas com a chegada do Messias eles perceberam que talvez não queriam tanto assim. Estavam ocupados com outras coisas, seus corações estavam ambicionando outras coisas. E a pergunta é o que hoje tem sido mais valioso para você do que a pessoa de Jesus e do seu reino? Do que participar dessa grande festa. O teólogo Manson afirma o seguinte, Deus dá o reino. Ele dá um reino de graça, mas a aceitação do dom de Deus significa a rejeição de muitas outras coisas. O reino de Deus oferece os maiores dons, mas exige lealdade exclusiva e devoção integral. A grande festa é uma festa e não a distribuição de comida gratuita. Os que querem participar dela precisam entrar. Porções dela não podem ser enviadas para fora para que eles delas participem, enquanto participam de outras coisas. Então, o que tem te impedido hoje de não participar dessa grande festa? O que tem te impedido de entrar e viver de maneira completa, de maneira plena a vida de Deus? Pense nisso, porque essa reflexão nos leva a um lembrete importante e duro. Deus passa bem sem você. Assim, Deus não precisa de você. Aceitar o convite de Deus não é fazer um favor para Deus. Não é dar uma chance para Ele, como às vezes muitos pregam, dê uma chance para Jesus. Não. Ele é quem estende o favor dele para nós. Por isso tenha plena convicção
de que essa festa, o grande banquete, vai acontecer com ou sem você. Aqueles que recusaram o convite não provarão do banquete do Senhor Jesus. A pergunta é: até quando você vai deixar esse convite de lado? Até quando você vai prorrogar a participação nessa grande festa, nesse grande banquete? Porque essa festa vai acontecer com ou sem você. Por último, perceba que na parábola a festa ainda não está cheia. As pessoas ainda precisam ser chamadas. Jesus encarrega os seus discípulos de fazer isso. Nós somos os servos que ele encarregou de sairmos da aldeia onde nós nos encontramos para chamar outras pessoas para participarem da grande festa, do grande banquete. Que eu e você possamos responder esse chamado de Jesus. Nós fomos alcançados por essa graça de Jesus. Participar dessa grande festa a partir de já transformou a nossa vida. Mas essa festa ainda vai atingir a sua plenitude quando Cristo voltar e concretizar o seu reino. Nós aguardamos por esse dia. Porque nesse grande dia, como diz o texto de Isaías, ele vai enxugar a lágrima dos olhos. Já não haverá mais tristeza, porque será uma grande festa, marcada por alegria e celebração, onde a tristeza, onde o mal, onde a violência não pode atingir. Até lá, que eu e você possamos viver em celebração e nos alegrar da mesma forma que Isaías relatou na sua profecia. Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Que possamos nos alegrar, continuar confiando no Senhor enquanto nós estamos nessa trajetória sobre a terra e convidar outros para participar dessa grande festa que Deus está fazendo. Quero orar com você. Pai, muito obrigado, porque no momento da nossa história, o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos mostrou, Deus, como a nossa vida é terrível sem o Senhor. Deus, mesmo o Senhor nos mostrou a tristeza de viver sem o Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor nos fez transbordar de alegria, Deus, com as maravilhas do seu reino. Nós agradecemos por isso, nós somos gratos por pertencermos ao Senhor, somos gratos por fazermos parte do seu reino, nós somos gratos pelo Senhor Jesus, que foi enviado por amor, que nos livrou do nosso pecado, que nos livrou de uma vida sem o Senhor, e nos iluminou com a sua maravilhosa luz, nos resgatou para vivermos para o Senhor, nos resgatou e nos tornou filhos, nós somos gratos. Nós nos alegramos com isso, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, venha nesta manhã nos visitar e nos inundar com essa alegria da salvação. Nós somos aceitos pelo Senhor. Nós participamos dessa grande festa que o Senhor está fazendo. Nós éramos os perdidos que foram achados. E agora aguardamos o grande dia, o grandioso dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Uma vida marcada por alegria e celebração. Nós aguardamos por esse dia. Enquanto esse dia não chega, que o Senhor encontre o nosso coração alegre e confiante diante do Senhor, cheio de esperança. E que essa alegria transborde de tal forma, a ponto que outras pessoas queiram participar dessa festa. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você mais uma manhã. Nós esperamos você às 19 horas para continuarmos tendo esse tempo de reflexão, de levarmos nossa mente ao Senhor, de poder pensar nele, nas suas promessas, na alegria que Ele nos dá. Nós esperamos você. Até daqui a pouco.